A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque consideramos que o Antigo Testamento bíblico foi traduzido no primeiro século antes de Cristo do hebraico para o grego e considerando também que no primeiro século da era cristã o Novo Testamento foi escrito neste idioma, naquilo que podemos chamar de Palaia diateké e Kainé diateké, Antiga e Nova Aliança, Antigo e Novo Concerto, Pacto e, por fim, Antigo e Novo Testamento. A lição de hoje é a de número 9, do dia 3 de março de 2024. O título da aula é O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. A leitura bíblica em classe, que estamos chamando carinhosamente de leitura bíblica em grego, se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim a Nova Versão Internacional: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? No grego, herumen é o futuro de lego. E lego, os irmãos sabem, que é falar ou dizer. Então, o herumen, que diremos? Que falaremos? Ti herumen, que diremos? Ou, que se conclui disso? Qual é a opinião de vocês? Repimenomen é o subjetivo de meno. Meno é permanecer com, perseverar em. Condativo, que é um direcionamento, subjetivo deliberativo, ficaria repimenomen te hamartia. Devemos perseverar no pecado? Devemos continuar pecando tranquilamente? Essa é a proposta do apóstolo Paulo. O que se conclui dessa hipótese, desse pensamento? Para que recebamos a graça de Deus, a graça que vem do seu sangue, que nos perdoa de todo pecado, para isso precisamos permanecer no pecado? Devemos continuar pecando? Pleonasse. Pleonasse é o aoriço subjetivo de pleonazo. Na língua portuguesa, na gramática, nós chamamos o pleonasmo de repetição, aquilo que excedeu, aquilo que não precisava, porque já estava numa palavra subir para cima. Se é subir, já é para cima, então não precisa do para cima. O para cima foi excesso. Ser, tornar-se grande, crescer, aumentar. Então, pleonasse, e aí a palavra pleros, que é preencher ou encher, foi demais. Precisamos continuar pecando ou enchendo-nos do pecar para receber a graça de Deus? Para que ela aumente cada vez mais em nossa vida? Jamais. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Versículo 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aqui, a Kainé diateké vai dizer, de modo algum, genoito, que vem de ginomai, me genoito. Não tem essa possibilidade, não existe esse pensamento.
de continuar pecando para que cada vez mais que eu seja perdoado, maior seja a graça de Deus na minha vida. Mais ela aumenta. Por que não? Hostis que Rapetanomen é o auristo de Rapó Tenesco, embora ele há muito já tenha morrido, porque nós já morremos para o pecado. Aqui está falando que é como alguém que já morreu vai viver novamente? Se o homem do pecado morreu, por que o homem do pecado vai continuar vivendo? Agora é o homem salvo, remido e lavado no sangue de Cristo. Hoitines rapetanomen, como tais que de fato morremos, já que nós de fato morremos para quem? Te hamartia, morremos para o pecado, o dativo é na direção. Indo na direção do pecado, nós já estamos mortos. Paulo está fazendo aqui referência ao pecado. Nós já morremos para o pecado. Zesomen, é o futuro de Zal. Zal vem de Zoe, que é vida. Como poderemos então viver para o pecado se nós já morremos para o pecado? Como poderíamos viver ou como viveríamos? Uma variação é o zesomen, que está no deliberativo. Renaute, nele, na esfera de poder ou sob o domínio de. Como poderemos viver nele, debaixo do jugo do poder, do domínio do pecado? Não podemos mais fazer isso. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele ou sob o poder dele? Romanos 6:3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Porque se Jesus morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado e ressuscitamos em uma nova vida. Uma vida que agora é direcionada, é guiada pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, por Deus. Fomos batizados em sua morte. Paulo fala em Coríntios que se não acreditássemos em ressurreição, a nossa esperança seria vã. 1 Coríntios 15, seria morta. Então, do mesmo jeito que Jesus, na esfera terrena, morreu e ressuscitou, nós, através do batismo, através de confessar a nossa fé e descer as águas batismais, morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E ressuscitamos em Cristo, fomos regenerados, nascidos de novo. No grego, haignoeo, não reconhecer, não saber. Gnosis é o conhecimento. E o haignoeo, vocês não sabem? Soi, todos que rebaptistemen, é o auristo passado de baptizo, que é um passivo tolerativo. Deixaram-se batizar. Passivo é quando alguém sofre a ação verbal. Deixaram-se batizar. Vocês não sabem que todos aqueles que deixaram-se batizar foram batizados na morte de Jesus? Reis em e reis ton thanaton auto deve ser em sua morte, com referência à sua morte. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Romanos capítulo 6 e versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Synetaphemen, aoristo passivo de syntapto, que é o sepultar junto com. Então fomos sepultados junto com Cristo. Onde? No batismo, que é o mesmo que mergulhar. Fomos mergulhados para sair renovados. Hosper, rutos, kai. Assim como, assim também. Assim como nós fomos mortos no batismo, assim vamos ressuscitar para viver ou caminhar em uma novidade de vida. Regerte, aoristo passivo de regeiro, despertar. Aqui um regente para suscitar. Assim como morremos, vamos despertar. Como? Em kainotes, ou kainetos, kainé, em novidade. Ren kainoteti zoes é o genitivo, ao que pertence, quase ren kainé zoé, em uma nova vida, uma vida que agora é nova, em uma ou na nova realidade de vida. Peripatesomen, aoristo subjetivo de pateo, rina, caminhar, perambular, que nós possamos então caminhar em uma novidade de vida. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra que se repete aqui é semelhança. Synphytos, crescer junto com, é o fito, é o crescimento, e o sim é o igual, é estar junto, é o unido, crescer junto, unido com. Gegonamen é o perfeito de ginomai, de vir, tornar-se, surgir, ser criado ou feito, ocorrer, acontecer, em parte também substituto para reimi. Reimi é o verbo ser e estar, é o rego reimi, eu sou, eu estou. E aqui será como foi junto, como aconteceu junto à morte de Cristo e a nossa morte para o pecado pelo batismo, e agora vamos caminhar em uma novidade de vida, da mesma forma, homoioma, igualdade, mesma forma, forma ou semelhança. Donde o versículo fica, rei synphitoi gegonamen to homoiomati tu tana tu hautu. Se estamos unidos com a ou com ele através da forma ou igualdade de sua morte, se a sua morte na cruz tornou-se como que a nossa morte no batismo, halá, após uma oração condicionada, então com certeza, tanto mais, tes, Anastáseos, que vem de Anastácia, ressurreição, antepora to homoiomati, igualdade da ressurreição, da mesma forma, da forma ou da semelhança da ressurreição. Se semelhantemente nós morremos do mesmo jeito que Jesus morreu, semelhantemente ressuscitamos e vivamos uma vida nova do mesmo jeito que Jesus ressuscitou. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Romanos capítulo 6 e versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Gnoscontes, vem de gnosco, que é o saber, o gnosis, a sabedoria. Nós sabemos que nós saibamos. Roti, que vem após de tudo, isto é, que nós saibamos que palaios, vem de palai, da paleontologia, da paleografia, do paleolítico, é o antigo. Desde tempos idos, há muito tempo, o tempo antigo. Então, lá o velho, o velho homem, nosso antigo ser humano. E aqui está, palaios remon anthractos, nosso antigo ser humano. Isto é, aquilo que éramos anteriormente, sem Cristo. Sinestaurote, aoristo passivo de sistauron. Stauron é a crucificação. O sin é o mesmo, o junto. Então, fomos crucificados ao mesmo tempo. Sinstauron. Crucificados junto com Cristo. O nosso velho homem, o palaios remon antharkos, o velho antigo ser humano, ele foi crucificado com Cristo. Katargete, vem de hargeo, revogar, anular, abolir, aniquilar, eliminar. Ele foi eliminado na cruz. O nosso velho homem, a nossa velha natureza, foi eliminada, foi aniquilada na cruz. Fomos crucificados com Cristo. Somates, hamartias. Soma é corpo e hamartias é pecado. Somates, hamartias é o corpo do pecado. É o corpo pecaminoso. O antigo ser humano com seu agir pecaminoso. Tu, no que se refere, meketi, não mais. Duleuen, é o infinitivo de duleuo. Dulos, servo, escravo. Então que nós não sirvamos mais a esse velho homem, que não agimos mais ou hajamos mais como escravos, sob o domínio do pecado. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, seja aniquilado, seja eliminado, e não mais sejamos escravos ou servos do pecado. Romanos capítulo 6 e versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. No Código Penal brasileiro, uma das formas da não imputação do crime para o agente é o seu falecimento. Aquele que morreu não tem como mais pagar o seu pecado. Isso aqui na esfera judiciária brasileira. Só que também serve para nós, aqui na Terra, para falar desse homem que morreu para o mundo. Ele não está mais imputado o seu pecado, porque agora ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Nós não acreditamos em reencarnação, e sim em regeneração do homem, do ser humano. Ele morreu e ele foi absolvido, ele foi justificado. Diferente do pensamento de que quem morre na carne, fisicamente, ele tem a sua condenação eterna, tem o seu tormento eterno, porque ele continua post-mortem na mesma situação em vida. Aqui ele não creu em Cristo, aqui ele não mudou a sua vida, aqui ele não mudou o seu pensamento, que ele não se arrependeu. Então existe sim a imputação de tudo aquilo que ele fez. Mas se ele morre no decurso do tempo da sua vida, nesse pensamento espiritual
para o mundo, para o pecado, e ele nasce numa nova vida, ele caminha numa nova vida, ele agora está justificado. Agora ele está perdoado na esfera celestial, espiritual. Se ele matou alguém depois ele se arrependeu, ele tem que pagar ali dos 6 aos 20 anos do Código Penal, de acordo com o artigo 121. Ele pode ter o regime de progressão de pena, ele vai pagar na justiça terrena. Mas para Deus, ele mudou o seu pensamento. Ele não sabia, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque agora é uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 fala que, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pois quem morreu foi justificado do pecado e agora está sendo santificado para o tempo da sua glorificação, que será o dia do arrebatamento da igreja. Rapotano é o Rapotanes, que é a morte. Daí que vem a palavra Thanaton, ou tanatologia, o estudo da morte, né? A morte propriamente. Dedikaiotai. Dikaio é a justificação, é inocentar, é declarar justo, mas somente o sangue de Cristo é capaz de fazer isso. Tornar justo. Dedikaiotai rapotes hamartias. Ele foi libertado de qualquer amarra, de qualquer demanda, de qualquer jugo do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6:8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Rei é o se, é a partícula condicional, apesar do tempo aumentativo de caso indefinido, mas aqui é se, é uma colocação hipotética. Rapetanomen é o aoristo de rapó tinesco, a concessão, embora ele há muito já tenha morrido, synzesomen, o futuro de Zal, viver junto com. Se Cristo já morreu e já morremos com ele, agora ele vive e viveremos com ele. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6:9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, porque não existe uma vir em outro corpo, vir em outra forma, é tudo nessa vida. Confira Hebreus capítulo 9, versículos 26 e 27. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Nós temos a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus através do pecado, Isaías capítulo 59. E aí se conclui aquilo que Eva falou para a serpente no jardim do Éden, que Deus disse que se nós tocarmos o fruto da árvore proibida, nós morreremos. Não era nem tocar, era comer, e ela já aumentou. E aí é um problema quando se aumenta aquilo que a Bíblia não quer dizer. Mas a serpente, que é a mais astuta das alimárias do campo, ela disse: certamente não morrereis. Ela tinha razão e não tinha ao mesmo tempo. A morte não era a morte física, a morte espiritual. É como se ela dissesse: certamente não morrereis fisicamente. Mas o que você não sabe, Eva, é que existe um outro tipo de vida, a vida espiritual, que ela se desliga de Deus no momento que você peca. Aí você é morta espiritualmente. Você vai continuar vivendo, comendo, dormindo, mas para Deus. A não ser que você se volte para Deus e Ele te perdoe. Mas aqui, nós morremos para o mundo. Primeiro nós morremos espiritualmente.
entramos numa vida de pecado. Depois nós morremos para o pecado, para viver novamente em Cristo. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele pegou a chave da morte e do inferno. Heidotes é o perfeito, com o significado presente de hoida, conhecer, no sentido de estar em relação com, considerar, encarar como ou apreciar. Regerteis vem de regeiro, despertar ou suscitar. E kyrieuo, ser senhor sobre, ter poder sobre, dominar sobre. Então nós conhecemos que despertado, o Senhor tem poder sobre a morte, e não mais a morte tem poder sobre Jesus. E sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. E o domínio aqui é o Kyrios, não tem mais senhorio, não é mais soberano, porque soberano agora é o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Ele tem sim o poderio sobre tudo, todas as coisas foram lhe entregues, porque ele venceu a morte e o inferno. Romanos 6:10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Jesus não pecou, mas ele tomou sobre si os nossos pecados. E fazendo-se pecador, ele morreu para pagar os nossos pecados. E agora ele vive e vive para Deus. Rapetane, de rogar a petane, pois a morte que ele morreu, ou pois pelo fato de ele ter morrido, te hamartia, para o pecado, com referência ao pecado. Hef hapax, de vez, ou uma vez por todas. Hapax é o primeiro, e o deuteros é o segundo. Então, hef hapax, de uma vez por todas, definitivamente. Zé, a terceira pessoa do singular de Zal, Rodezé, mas a vida que ele vive, ou mais pelo fato de ele viver, To Theo. Ele não vive mais Te amartia para o pecado, mas vive To Theo para Deus. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Rimens é um sujeito enfático. Vocês se considerem. E o considerar é o logizeste, que vem da lógica. Pensem, raciocinem, considerem-se. Sejam. Rimens logizeste. Vocês se considerem a partir de agora. Realtos. Sobre vocês mesmos. Rimas altos. Sobre vocês. Sobre vocês. Considerem-se vocês mesmos. Reinai, ser, infinitivo de reimi, sendo, men, de. Considerem-se agora, mas, zontas, vivendo, que é o particípio de zal, viver. Vocês se considerem sobre vocês mesmos, a partir de agora, sendo vivos em Cristo, isto é, determinado por Ele. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E essa é a lição que fala sobre o batismo, qual é o significado batismal, que é a morte para com Cristo e uma vida nova com Deus, a morte para o pecado e uma vida nova com Cristo, em Cristo, por Cristo, porque tudo é dele,
Para ele, está lá em Romanos 11:36, a ele seja a glória eternamente. Amém. Nossas referências foram a Bíblia Online, principalmente a Nova Versão Internacional, a revista O Corpo de Cristo, de José Gonçalves, pastor, comentarista, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, publicado pela CPAD, e a Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, de Wilfried Halbeck, Heinrich von Simmental, tradução de Nelly Schneider e revisão de Reginaldo Gomes Araújo. Que essa aula seja de proveito para os nossos ouvintes, para os nossos professores, para enriquecimento de suas aulas, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Amém.